Olá, amados e amadas do Senhor. Cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nem precisa apresentar o convidado, já está dando para ver, né? Hoje a gente vai contar um testemunho diferente, um testemunho surpreendente. Eu já conhecia muito da vida dessa pessoa que está aqui, que vocês estão vendo aqui comigo. Mas hoje a gente vai contar um outro lado que muita gente não conhece. Hoje a gente vai entrevistar o pastor Giovanni Faria, da Igreja Batista Deus é Fiel. Conhecer um pouquinho mais de quem é o pastor Giovanni e de como é estar à frente de um grande ministério, um dos maiores ministérios da cidade, né? Oi, pastor, seja bem-vindo. Esse espaço aqui é seu. Estou no seu pé desde o primeiro programa para o senhor vir, e o senhor só me esnobando. E agora, graças a Deus, o senhor está aqui. É muito especial estar aqui. Eu quero cumprimentar a todos, não é? Externar a minha alegria, a minha gratidão, não é? Por Sete Lagoas, por cada pessoa que tem assistido esse programa. Saber que essa cidade é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E eu me sinto muito grato de estar aqui e de servir, não a Igreja Batista Deus é Fiel, mas de servir o povo de Deus e servir a nossa cidade. Amém. Esse é o objetivo do programa, gente. A ideia é uma aliança entre todos nós. É o reino de Deus, entendeu? A ideia é que nós estejamos juntos para algo muito maior. Para que a gente possa fazer algo muito maior, para que a gente possa fazer a diferença. E é isso que o pastor Giovanni tem feito na vida dele, com o jeito dele, com a descontração dele, com a alegria dele. Ele tem feito isso dentro da Deus é Fiel e também não só lá, fora de lá também. E é esse outro lado que a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Pastor, quem é o Giovanni? Não só o pastor Giovanni Faria, mas o Giovanni. O senhor nasceu numa família, o senhor hoje faz parte de uma família pastoral, né? Mas o senhor nasceu, quando o senhor nasceu, o pastor Farias ainda não era convertido, já era? Como que foi essa história aí? Olha, Carol, eu tive o privilégio de nascer já num lar evangélico. Era o sonho da minha mãe, ter um menino para ser apresentado no altar do Senhor. Que legal. Então, eu já nasci com esse sonho. E, na verdade, nos ofícios ministerial como pastor, um dos ofícios que eu amo é a apresentação de crianças. Porque, na verdade, eu já fui gerado pelo fato de ser apresentado no altar. Era o sonho da minha mãe. Eu sou o quinto numa família de 7, não é? Então, eu nasci, a motivação foi ser apresentado no altar do Senhor. Que legal. Não é? E uma das coisas, Carol, me interrompa, porque eu falo muito, não é? Então, eu nasci para ser apresentado no Senhor. E uma história que muitas pessoas não sabem, e hoje essa é uma das minhas preocupações como pastor, eu nasci no lar evangélico, não é? E eu nasci numa igreja muito abençoada, um referencial, mas naquela época, não por restrições, não tão somente por restrições, mas às vezes até por faltar um trabalho de acompanhamento com as crianças. E eu nasci 7 irmãos. Meus irmãos nunca tomaram aspirina. Eu nasci com várias patologias, com várias doenças, inclusive uma dos que tem um dos preconceitos muito forte, alguns distúrbios, problemas mentais, e isso a gente enfrenta muito preconceito. Sabe de uma coisa, Carol? Eu tenho lembrança de quando eu ia para a escola com 10 para 11 anos de idade, era quinta série, não é? Eu, para entrar na escola, eu já tomava meus psicotrópicos com Rumontila ou cachaça. Como assim, 7 pastor? horas da manhã. 7 horas da manhã. O senhor já é doidão para a escola. Aquilo virou um hábito na minha vida, motivado por complexos, traumas, não é? Ferida na alma, porque eu me sentia doente. O diabo colocou no meu coração que eu era um filho de criação, sendo que não há problema algum em ser filho de criação. Isso com 10 anos. Eu fico olhando uma criança de 10 anos hoje, eu fico dizendo, Deus, mas não pode. Não é? Então, na verdade, eu não tive uma adolescência. Eu perdi uma parte da infância e da adolescência. E isso era só na sua cabeça, né? Só não na minha tinha cabeça. isso de que, por mais que o senhor tivesse problemas de saúde na época e quando nasceu, mas não era o coitadinho, não tinha diferença de tratamento do senhor para os seus irmãos, né? Era só na sua cabeça. De maneira alguma. Na verdade, eu era até mais bem tratado do que eles. Questão por idade, questão pelas doenças, não é? Então você fica muito mimado. Mas eu tinha um problema comigo,
de uma timidez excessiva. Então eu era muito tímido, eu não tinha coragem de olhar nos olhos, não é? Até hoje eu luto com um pouco da timidez, de olhar nos olhos, de brincar, de conversar, de fazer uma pergunta em sala de aula. Então, quando eu descobri pela primeira vez que a bebida alcoólica, junto com os psicotrópicos, me dava coragem, como se diz, me deixava muito doido, e essa foi a minha motivação com 10 anos de idade. E aí o senhor começou, a pastora Efigênia não sabia disso com certeza, mas não. Vai estar sabendo agora ou agora já sabe? Não. É tipo assim, Carol, a minha família sofreu muito comigo. Mas isso era diário, pastor, antes de ir para a escola às 7 horas da manhã todos os dias, ou sempre que possível? Na verdade, a pior droga do mundo, a pior droga, não é a droga lícita, a pior é a bebida alcoólica, não é? As pessoas não encaram o álcool como uma droga, mas é uma das piores drogas, que ela é a abertura. Começa com licor, começa com champanhe, e eu não sabia, a gente não tinha conhecimento, junto com os psicotrópicos, se tornava uma droga. E todos os psicotrópicos, a maioria, causa dependência, junto com a bebida. Então essa dependência foi crescendo, não é? E na verdade, vem os amigos e começa a maconha, naquela época o lance perfume, alguns outros produtos, não é? E isso aí a pessoa vai aprofundando sem perceber. E por que o senhor falou que não teve uma parte da infância e da adolescência? O que aconteceu? Eu entendo que a bebida, as drogas, te furta, não é? Da infância, não é? E você me perguntou sobre os meus pais, se eles sabiam. Meus pais, alguns anos depois disso, eles sofreram muito, porque eles se culpavam, né? Porque trabalhava muito, e o meu pai, como empresário, e minha mãe cuidava de um asilo com muitas pessoas idosas, e fazia uma obra social muito bonita, e estava na frente de várias igrejas. E mais 7 filhos? Mais 7 filhos, não é? É um ato de heroísmo, cuidar de 7 filhos mesmo? E cuidar de tanta coisa. Então, 2 eu já acho quase impossível. Exatamente. Então eles entenderam que eu fui largado. Eles não me acompanharam, não é? Mas na verdade, hoje, essa vida moderna, hoje os pais não têm mais como acompanhar os filhos. Os pais acham que está seguro porque os filhos estão dentro de casa, videogame, as redes sociais aí, não é? No WhatsApp. Mas, na verdade, essa segurança não existe, não é? E hoje eu entendo que a vida ela é feita de escolhas. Eu não posso culpar os meus pais, mas eu penso assim, poxa, os complexos, os traumas, porque nós, como pai, muitas das vezes nós descuidamos dos nossos filhos. Hoje há um acompanhamento melhor, mas hoje fala, menino, deixa de bobagem. E às vezes a gente não percebe. Esse menino já tem tudo que quer, o que ele quer mais? Que frescura, Que frescura, né? Esse menino está revoltado, não cumprimenta ninguém, só fica trancado no quarto. Não é? Hoje eu louvo a Deus pelo profissional psicólogo, pelos terapeutas, não é? Pelas igrejas evangélicas, que aí existe um acompanhamento do pastor amigo, de sentar, de conversar, de observar, não é? De ter esse olhar. E na nossa época a gente não tinha esse olhar. Então, Carol, na verdade, eu vegetei, eu não vivi alguns anos na minha vida. E esse tempo todo, mesmo com todos esses problemas, o senhor continuava na igreja, não era? Carol... podia até ser não tão ativo e não ali, mas como que era isso? Ou o senhor chegou a se desviar mesmo? Como é que foi? Carol, eu fiquei muito pouco tempo na igreja. Eu ia uma vez ou outras, e aí eu desviei muito cedo, né? Desviei muito cedo, com 12, 13 anos eu já não passava na porta da igreja. E na verdade eu criei um trauma com a igreja. Não é? Eu pensei assim, nossa, esse é o lugar mais ruim do mundo. O crente não vive, não, que inferno de vida. Que vida é essa que crente tem? Não bebe, não fuma, não é? E carnaval, festa. Eu tive para mim, algum tempo na minha vida, que a pior coisa do mundo seria ser crente. Eu tinha até um ditado, que quem não bebe, não vive. Quem não... Eu achava assim, poxa, que o crente estava perdendo a vida. Um inferno, poxa, qual a graça de ser crente? Não pode fazer nada, né? Eu tinha dó, eu tinha assim, uns crentes como retardado.
Não é que aquilo não era vida. Na verdade, eu estou sendo bem verdadeiro. Sim, Eu... Não, e atire a primeira pedra quem nunca pensou isso, gente. Quem não nasceu num lar cristão e nunca pensou isso, que atire a primeira pedra, porque eu cansei de pensar. Cansei de pensar. E depois eu ficava pensando assim, poxa, como que eu vou virar evangélico? Como que eu vou virar crente? Como que eu largo a bebida? Não é? Na verdade, nós pensamos assim, droga é uma droga, não é? Mas existe um grande barato em usar droga, senão ninguém usaria, não é verdade? Se fosse só a parte ruim o tempo todo, né? Se fosse a parte ruim o tempo todo, e hoje eu entendo que quem usa droga é porque não está aguentando a droga na vida. Não é? Verdade. A vida dela se tornou uma droga, que ele vai para a droga, e quando ele está drogado, ele foge da droga da vida e ele está vivendo aquele barato. Mas quando o efeito passa, ele se depara com a droga da vida, não é? E na verdade, ali existe um processo químico no sistema nervoso central que o faz dependente, que o torna viciado. Aí quando a pessoa volta, dá as noias, dá a falta, a pessoa percebe que ele não vive mais sem a droga. Agora ele não é livre, ele é escravo das drogas, para livrar da droga da vida. Então, para obter as drogas, ele vai ter que cometer, ou vai ter que trabalhar muito, ou vai ter que depender de amigo. E na verdade ele vira escravo literalmente. Carol, eu vivi um tempo na minha vida que eu já estava ficando nas portas dos botecos para afilar bebida, para afilar cigarro. Não é? Ter que fazer algumas coisas para obter a droga, para estar drogado. Então, ficando 3 dias fora de casa, chegando em casa todo sujo, vomitado, e eu cansei de ouvir. Por isso que eu quero direcionar aqui aos pais, que eu era a ovelha negra da família, que eu ia acabar de matar meu pai de desgosto. E, na verdade, aquilo que para mim era um barato, aquilo que é bonito, porque, interessante, Carol, que a Bíblia diz assim, que o diabo, nosso adversário, eu não sou muito fã de falar do diabo. Não é? Como muitas pessoas não gostam que fala do diabo, mas a Bíblia fala do diabo. Lá em Pedro 5,17, ele é o nosso adversário, ele está ao nosso derredor, e ele está, sabe, rondando, procurando oportunidade para que ele possa tragar. O que é tragar um cigarro? A pessoa vai tragando, até virar uma guimba. Quando vira uma guimba, joga no chão e pisa. É assim que o diabo está fazendo com muitas pessoas. Você sabia que tem gente agora que está falando assim, esse pastor está certo, vida de crente é uma droga, essa vida de careta é uma droga, esses caras camisolão, esses caras que é só igreja, esses trouxas. Eu pensava dessa maneira. Não é? Agora, eu é que estou na vida, mas as pessoas não percebem que o diabo está tragando. Tem um prazer em tragar. Vai chegar a hora que vai virar a guimba. E eu virei uma guimba. Eu tentei suicídio várias vezes. Muitas vezes na minha vida, porque depois eu comecei a me sentir culpado, eu comecei a me sentir um lixo, na hora de suicídio, Deus me livrou de muito suicídio, porque eu acredito que todos nós nascemos com um propósito, todos nós há um sonho de Deus dentro de nós, e eu sabia que Deus tinha sonhos e havia um propósito para a minha vida, mas eu em momentos assim, de grande alucinação, de alguns delírios mesmo, eu tinha consciência de ver meu pai e às vezes a minha mãe abraçado comigo e chorando, dizendo, Deus, onde nós erramos, onde nós falhamos. E eu chegava em casa depois de 3 dias fora de casa, eu nunca peguei um pai e uma mãe que me deu um sermão, que bateu, que espancou, só abraçava, dizendo, eu criei filhos, foi para a glória de Deus, e chorava e orava comigo. Então isso mexeu muito com a minha vida, não é? Eu fui lá no fundo do poço, não é? Eu pensava que para mim, eu tinha consciência que para mim não tinha mais solução. Eu fui vencido pelas drogas, eu fui vencido pelo mundo, vencido pelas revoltas. Eu nunca imaginaria na minha vida, com toda a consciência, que eu teria capacidade de ser um pai, de ter um casamento, de ter filhos, de fazer alguma coisa na vida. De sair daquela situação. De sair daquela situação. Então, naquele mundo, não é? E interessante que nesse momento, assim, você tem muitos amigos. Eu fico olhando para mim hoje, eu nunca fui um cara bonito, né? Nem muito menos simpático. Mas eu ainda conseguia arrumar umas namoradas, umas doidas. Tinha muito amigo. Só que aí, quando você vai descendo para o fundo do poço, né? Quando Algumas vira a guimba. coisas vai virando a guimba, ninguém te quer.
E aí você percebe que esse meio seu aí, você vai ficando meio isolado. Você vira aquela pessoa que os pais não querem você junto. Você começa a ser aquela pessoa que você queima até o filme. Verdade. Não é? Aí você vai... Porque é um caminho de descida. Você só vai descendo para o fundo do poço. Não é? Então eu estava nessa situação. Eu estava lá no fundo do poço, sem vida, sem esperança, de ver a minha família toda sofrendo. Não é? E, enfim... Lá no fundo. Pastor, nós vamos fazer um intervalo agora e a gente volta para contar para vocês que estão em casa, porque depois que a vantagem de chegar no fundo é que só tem um jeito, subir. Então a gente vai contar como que foi que o pastor Giovanni saiu do fundo do poço. O intervalo é rapidinho. Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você, hoje com o pastor Giovanni Faria. Pastor, eu confesso que eu estou surpresa. Eu realmente não sabia desse lado, eu não sabia da profundidade da sua história. E o melhor, quando é uma história assim, eu fico tão feliz que eu penso, meu Deus, quanta gente vai ser impactada, sabe? Eu fico doida aqui nessa cadeira pensando em quantas pessoas estão aí do outro lado e que também não conheciam esse lado do pastor Giovanni e que agora, conhecendo a verdade sobre ele, você fala assim, uai, mas se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também, né não? E quando o senhor estava lá no fundo, o que aconteceu? Sabe, Carol, você fez uma colocação no outro bloco e eu queria dizer assim, no fundo do poço é uma notícia boa, não dá para descer mais. Não é? Na verdade, quando a gente está no fundo do poço, a gente tem que olhar para cima. Aí você olha para cima, você vê Deus. Mas só que existem pessoas que ainda estão indo abaixo do fundo do poço. Eu perdi tantos amigos. Eu perdi tanto amigo que tinha uma vida linda para frente, bonito, inteligente, e que dizia assim, eu tenho só 18 anos, já vivi tudo, eu posso morrer agora. E morreu com overdose. Meu Deus. Morreu com uma parada cardiorrespiratória. Eu mesmo tive uma parada cardiorrespiratória. Eu tive um colega que teve uma, não é? Motivada com algumas drogas, que eu não quero nem citar o nome aqui. E aí, que a gente roubava essa droga no supermercado, olha. Uau! Para cheirar. A gente roubava. Olha essa palavra, roubar. Não é? Tem hora o apóstolo Paulo diz que é o que a gente fazia, até o referir, é vergonhoso. Verdade. E ele teve uma parada cardiorrespiratória e veio morrer. Semanas após, eu tive uma parada cardiorrespiratória. E eu não morri. E ali eu fiz um propósito com Deus que eu ia mudar de vida. Carol, agora imagine assim, você tem uma parada cardiorrespiratória. Carol, você sabe o que é uma parada cardiorrespiratória? Eu nem imagino. É a pior coisa da face da Terra. Eu vi algumas vezes a Dona Morte na minha vida. E eu sou de uma família de muita fé. Como meu amigo levou no hospital e chegou lá, ele veio a falecer, meu pai e minha mãe viu que não dava tempo, eles começaram a orar, profetizar e declarar. Eu não sei, eu não morri. Carol, olha o nível de escravidão. Eu fiz o maior propósito com Deus, que eu mudaria de vida. Carol, 2 horas da tarde eu estava usando as mesmas drogas. Meu Deus. Isso foi a madrugada, 2 horas da tarde eu estava num estado pior. Então, Carol, eu venho aqui dizer para você, mãe, para você, pai. No livro de Jó diz assim, há esperança para a árvore, ainda que cortada a raiz, ao cheiro das águas brotará. Então, olha bem, eu não tinha esperança. Meus pais cansaram de ouvir. Meu pai era pastor. E as pessoas diziam, ó o filho do pastor. Nossa. Sabe o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer, aos filhos do pastor. Eu não sou o mais velho, eu sou o quinto. Depois de mim tem a Luciana e o Júnior, não é? E meus irmãos, alguns deles, começaram a ir ao encontro da vida que eu tinha. A nossa casa virou um inferno. Uau. Então, as pessoas não começaram mais a dizer o filho aos filhos. E eu me tornei o pior. Então eu quero dizer ao pai, à mãe, principalmente aqui, eu não estou entendendo, eu sou evangélico, eu oro, meu filho está na pior, não perca a esperança. Eu quero dizer a você que está no submundo das drogas, você que está sofrendo, você que é uma pessoa boa para todo mundo, porque nesse afã, eu era bom para todo mundo, eu era ruim para mim mesmo.
e ruim para minha família, para os meus pais e para minha mãe principalmente. Então tem muitas pessoas que são drogados que ele é bom para todo mundo. Ele só é ruim para ele e para as pessoas que ele mais ama. Eu amava meus pais, a minha mãe, não é? Mas eu não tinha como sair. Mas não perca a esperança. Você, pai e mãe, continue orando. Há poder na oração, há poder no nome de Jesus, há poder no nome do Evangelho. Esse Evangelho que nós pregamos é um Evangelho de vida, é um Evangelho de poder. Poder que transforma, poder que vivifica. E eu venho aqui hoje porque eu sou um instrumento de Deus. Eu sou um vaso nas mãos de Deus. Alguém me pergunta, pastor, por que a sua igreja tem tantos jovens? Por que acontecem algumas coisas? Cara, eu não sei, é a mão de Deus. Mas eu sei que o Deus que me libertou, ele tem poder para libertar. Não é? E como Deus não abre mão, Deus não despreza, nem o pavio que fumega, nem a cana quebrada, que são coisas desprezíveis. Quem vai pegar um fio que fumega, que já queimou, que já é cinza? Deus não despreza nem esse. Deus não desprezou a minha vida. E chega o tempo, o propósito de Deus. E quando foi? O que aconteceu para que as coisas começassem a mudar, pastor? Carol, eu estava envolvido com tantas coisas. Algumas coisas eu não gostaria nem de falar. Eu não quero entrar em alguns detalhes, talvez claro, até em outra oportunidade, porque são muito fortes. Ih, já vou até agendar depois do intervalo. É muito forte, não é? E aí eu me vi num estado deplorável. Gente me procurando para matar, jurar de morte. Enfim, meu estado piorou muito. Piorou, mas piorou. E aí eu que já tinha dó dos evangélicos, quando eu vi um evangélico, eu me sentia eles limpos e eu muito sujo. E eu me sentia que eu nunca chegaria naquela vida. Eu olhava para eles assim e falava, pô, esse povo, como que dá conta? E eu me sentia o cara mais sujo da face da terra. E aí a gente entende que é um projeto de Deus. Eu, nesse estado todo, meu pai e minha mãe viajam para Brasília. E quando eles voltam com a caixa com 200, Novo Testamento. E uma Bíblia com a dedicatória. Queria ter essa Bíblia guardada. Mas eu dei para um morador de rua. Diz assim, essa é para você, Giovanni. Ganhar muitas almas para Cristo. Glória a Deus. Eu peguei aquela Bíblia, uma caixa de 200 Bíblias para eu distribuir. Eu pensei, gente, esse povo é doente da cabeça. Esse povo é louco. Eu vou distribuir Bíblia para quem? Mas ficou lá, não é? E um dia eu recebi um recado de uma irmã muito simples, que a porta da graça estava fechando para mim. E que se eu não voltasse, eu iria morrer. E ela não deu o recado. Ela só falou que tinha que dizer algo para mim. Mas eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que eu estava muito próximo da morte. Então eu decidi, nesse dia, de ir na igreja pela manhã. Mas eu consegui chegar no final do culto. E ela falou para mim. E eu tinha certeza da minha morte. Depois disso eu já tive alguns acidentes, bem próximo ali. E eu via que a minha morte estava muito próxima. Carol, mais uma vez, em vez de melhorar, piorei. Mas um dia eu fiz um propósito. Do jeito que eu tivesse, drogado ou não drogado, bêbado ou não bêbado, eu iria na igreja. Quinta, sábado e domingo. Mas eu não queria ser crente. Só ia lá, mas... Eu queria ir lá porque a minha vida não tinha mais jeito. E naquela época a gente ouvia falar-se muito pouco de casa de recuperação, de internação. Então eu fiz esse propósito, porque eu não aguentava mais ver meu pai e minha mãe sofrer. E eu não aguentava mais, e a minha vida, o meu sofrimento, a minha dor. Então eu fiz um propósito, eu vou na igreja. Quinta, sábado e domingo. Mas um detalhe, sem virar estranho de crente. Não é? E saía da igreja, eu ia para... Eu não podia dizer que era boate. Né? Eu já saí da igreja e já fui para a zona. Eu não queria ser crente. Tinha que reafirmar isso, né? De que não queria ser. Não queria ser crente. Mas esse evangelho que nós pregamos, ele é vida. É isso que o terapeuta, que o psicólogo, não é, que a ciência às vezes não consegue compreender que poder é esse. Não é? O que é que acontece? Porque hoje nós temos uma gama de gente que está na igreja que se libertou até mesmo sem a ajuda da Casa da Recuperação. Sim. Que mudou de vida
não é? Que fazia terapia há anos. Eu não sou contra a terapia. Eu sou até muito a favor. Mas que poder é esse? Qual é a lavagem cerebral que os pastores dão? O que acontece? Eu queria reafirmar e eu a reafirmava. Não quero ser crente. Eu chegava na igreja, eu era tão complicado que o povo me cumprimentava com um sorriso, eu ficava com raiva deles. Me abraçava, eu tinha antipatia. Eu ficava vendo pastor, gente, pastor é muito... Eu achava pastor muito chato. Até hoje eu acho. Tem uns aí que é muito chato, inclusive eu. Carol, aquela parte de culto de igreja de crente, né? Que quem quer aceitar Jesus, fala, meu Deus, isso é um inferno. Que inferno é aceitar Jesus? Eu fiz um propósito, falei assim, se eu virar crente um dia, e se eu chegar pastor, quer dizer, eu já estava admitindo a ideia, né? Eu nunca vou fazer esse negócio de apelo, quem quer mudar de vida, quem quer... Gente, isso é muito chato, e eles não param de falar, não é? Então, Carol, nesses 3 meses, um dia eu estava muito drogado, mas muito drogado. E eu drogado, olha, tem muita gente que imagina que Deus só ouve o religioso, que só ouve o certinho, que tem muita gente que pensa assim, nós, né, nós às vezes nos tornamos religiosos, nós pensamos assim, que Deus não ouve o devasso, o traficante, o bandido, e aquele dia drogado, imagina drogado, eu fiz oração, que se Deus existisse, Ele me desse um sinal, e se Ele me desse um sinal, eu ia aceitar Jesus. Olha só! Você acredita? Drogado! E você acredita que, drogado, eu cumpri a minha palavra, que eu ia para a igreja. Eu fui, era a Igreja Batista da Floresta, dormi lá no banco da galeria. Eu dormi o culto todo, mas muito ruim. Não é que aí eu já tinha passado efeito, mas tinha álcool também. Eu dormi no culto todo, então eu abri os olhos, tinha adolescente, criança rindo de mim, e era o pastor Alcides pregando. Você acredita nisso? Porque pastor Alcides é um cara, né? Um grande mestre na minha vida. É, mas lá na galeria, lá em cima, mas eu já me percebia na igreja dele. Não é? E aí você acredita que o pastor Alcides, pregando no final, chegou... Eu acordei logo na parte chata do apelo. Mas assim, e o pastor Alcides lá falando, e ele com aquele jeito dele, né? E ele falando, você que hoje à tarde, assim, 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 falou assim, 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 e que Deus te desse o sinal, esse é o sinal que Deus está te dando agora. Eu quero ver, pastor Alcides falando, se você é homem para tomar essa decisão, Uau. porque você pediu um sinal para Deus, se Deus existisse, se havia um propósito, esse é o sinal, vem aqui, e ele não parava. E eu falando, oh meu Deus do céu, quem foi falar para esse pastor? Não é? E eu achava ele muito chato, esse pastor chato. Tudo pra mim era chato. Menos eu que não era chato, eu era chatérrimo. Não é? E aí naquele dia, Carol, eu não poderia, porque eu tinha pedido. E eu achei aquilo tudo o máximo. Como o pastor sabia, as palavras que eu usei, eu falei, agora que droga, eu vou ter que aceitar esse tal de Jesus. Aí eu me entreguei. Glória a Deus! Uhum. Que legal, pastor, que história linda! E ali começou a mudança. Depois que o senhor aceitou Jesus, começou a mudança. Ali começou a mudança. Eu louvo a Deus pelo ministério do pastor Alcides, pela Igreja Batista da Floresta, não é? Pelos meus discipuladores, o Edésio, a Silvia, o Hélito Ketty, que também hoje é pastor, várias pessoas que foram muito importantes, é uma história, a Carminha, não é? Pessoas do discipulado que me integrou ali, fui abraçado, não é? E na verdade ali começou um projeto de Deus. E aí, agora imagina uma pessoa que teve a adolescência toda marcada por muito trauma, por muita revolta, por drogas, não é? Imagina a perda de neurônios e tantas outras coisas mais, a timidez, o complexo. Então, eu não trouxe comigo só uma história de drogas, mas eu trouxe uma história que eu me sentia o rejeitado, eu me sentia aquela pessoa com a autoestima lá no chão, com muitos traumas, com muitos complexos. Então, eu converti, mas isso ainda estava dentro de mim, não é? Então, eu não estudei. Não é, Carol? Eu terminei o ensino fundamental, assim, nem sei como, não é? Alguém diz assim, pai paga, filho passa. Meu pai pagava. Não sei se pagava para mim passar, mas eu formei o fundamental, não é? E aí Deus começou a nova história na minha vida. E eu quero destacar um ponto, não é?
aquela Bíblia que eu ganhei muitas almas com elas. Glória a Deus. Os 200 novos testamentos, eles foram como nada. Eu me tornei um evangelista. Sabe os meus irmãos que estavam pior do que eu? Todos eles, pela graça de Deus, eu trouxe de volta o evangelho. Glória a Deus. É assim que Deus pode fazer com ninguém. É assim o poder de Deus que restaura. É assim quando Deus entra. Porque a esperança para você, Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua história. Esse Deus que mudou a minha vida, Ele é vivo, Ele é o conquistador atual, Ele é o que restaura, Ele é que traz de volta a vida. Sabe, você que está vivendo aí rejeitado, humilhado, com a autoestima lá no chão, você que olha e fala assim, eu perdi a minha vida, não perdeu, enquanto há vida, há esperança, enquanto há vida, há tempo para um propósito de Deus na tua vida. Ah, pastor, mas eu faço parte de grupo estigmatizado, eu trago isso, aquilo, envolvi, eu estou no homossexualismo, eu estou isso, aquilo, porque a gente cria vários estigmas na nossa vida. Deus está olhando para isso não, filho, Deus ama você como Ele me amou. Eu disse que há áreas da minha vida que eu não toquei, não sei nem se vou tocar, mas eu tenho um Deus que Ele nos ama. Ele ama você, da maneira que você é e no lugar onde você está. E eu estou aqui para dizer que Ele tem um projeto, Ele tem um plano para a tua vida, um plano de restauração. Eu não vim aqui falar de religião, Carol. Não vim aqui falar de igreja, não vim falar de chatice de evangelho. Eu vim aqui falar de um Deus vivo, de um Deus que ama o pecador, mas um Deus que restaura, um Deus que traz vida. É esse Deus, é esse evangelho que nós pregamos, que nós vivemos. Porque, na verdade, eu não tenho esse negócio aí. Igreja Batista, Deus é fiel. Na verdade, eu me sinto que eu sou pastor em Sete Lagoas. Eu tenho um compromisso com Sete Lagoas. Eu não sou pastor das ovelhas de Sete Lagoas. Eu sou pastor nessa terra. Eu sou um crente nessa terra, um crente em Jesus. Eu sou um adorador do Senhor. Não é? Eu não gostaria nem de ter esse estigma. Você é crente, você é evangélico. Eu não gostaria. Eu não gosto nem que as pessoas me chamem de pastor, Carol. Sabia disso? Não. Gosto não. Estou na rua, por me chama de pastor, falando, vai atrapalhar tudo. Não é? Você está na academia, o cara te chama de pastor. Ah, atrapalhou. Cria um bloqueio, né? Porque as pessoas falam assim, é pastor, mas quando você só é amigo. É verdade. Quando você é o irmão, quando você se coloca como Jesus, junto das pessoas. Porque as pessoas hoje estão precisando de Deus. Verdade. As pessoas hoje precisam do toque do Senhor. Mas há muito preconceito hoje sobre religioso. Você fala do padre, tem preconceito contra o padre. Você fala do pastor, tem um preconceito com o pastor. Todo pastor é ladrão, todo pastor é chato, todo pastor vai fazer lavagem cerebral. Não, eu não sou nada disso. Eu quero ser um instrumento de Deus na vida das pessoas. Pastor, eu te agradeço muito, muito mesmo. Eu queria dizer, não vou nem olhar para a câmera, quero dizer, olhando nos olhos do Senhor, que, assim, a imagem que eu tinha do pastor Giovanni há 40 minutos atrás é totalmente diferente da imagem que eu tenho do Giovanni hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu sei que o Senhor vai te usar ainda de forma poderosa. Eu queria te agradecer e queria fazer o convite para o Senhor, que o Senhor esteja aqui mais vezes, igual a gente tem o quadro Louvor Racional que a gente vai começar agora, que o Senhor esteja aqui mais vezes, dentro da sua possibilidade, que seja uma vez por semana, que seja como for possível, mas que o Senhor venha mais vezes, que a gente esteja mais junto no portal também, porque Deus vai te usar de forma poderosa. Carol, para mim é uma honra e eu até me emociono, porque eu que não tinha esperança nenhuma. E eu tive 2 filhas, não é? Tive um casamento maravilhoso. E, enfim, fiz o seminário. Meus amigos me ajudaram muito. Lá no seminário, pelo pouco estudo, pelos traumas, eu não fui um bom aluno, mas formei o seminário. Me tornei pastor nessa cidade. Não é? E Deus me deu um nome. E depois também eu pude fazer, olha bem, supletivo, Telecurso 2000, SESEC. Me formei no SESEC. Olha só. Fiz psicologia, Meu pai formou lá também. Fiz psicologia, já fiz vários cursos de coaches e eu me sinto muito grato. Eu me sinto muito grato. E hoje eu atendo muitas pessoas. Às vezes eu não tenho agenda para atender as pessoas. E hoje eu me sinto assim, não posso dizer realizado, eu me sinto grato pelo que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. Eu me sinto assim, eu não sou digno, eu não sou merecedor, não é? Então, tem muita gente que diz assim, eu já cheguei a uma idade, poxa, eu tenho já meio século de vida. Então eu consegui, depois de formar, de estudar, eu sei que o estudo é continuado, e eu estou pronto aí.
e eu sou grato a Deus por isso. Amém. Pastor, eu te agradeço. Nosso tempo estourou, Fala infelizmente. demais, Carol. Mas eu espero o senhor aqui de volta muitas e muitas vezes. E você que está em casa, eu sei que você também gostou, que você também foi tocado. E a gente volta daqui a pouquinho com o bloco Louvor Racional. Olá, nós estamos de volta agora com o quadro Louvor Racional. E antes da gente começar o quadro mesmo, eu vou ceder a palavra nesse momento ao pastor Lucas para que ele faça, de certa forma, uma homenagem, né, pastor, a um amigo do senhor. Quero cumprimentar a todos, paz. E hoje eu quero deixar um abraço muito forte, muito carinhoso ao meu querido irmão Toninho, a minha querida irmã Edileia, que ontem eles perderam a filha. E nós sabemos que é uma situação que é muito difícil e não há palavras que vai, de alguma forma, confortar essas pessoas. Mas eu quero deixar bem claro que nós estamos orando por vocês e que nós vamos continuar orando por vocês, Toninho, Edileia, Léo, continuar orando por vocês. Fiquem firmes, sejam inabaláveis em Cristo, que o Senhor é a força de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E para hoje, nós vamos falar sobre uma canção, Carol, que está fazendo um sucesso muito grande, que é realmente uma canção cristocêntrica. Amém. Maravilhosa. Dou aí os parabéns ao compositor, eu não sei se é ele mesmo, mas quem canta é Anderson Freire. Olha, Uma canção que se chama Culto do Calvário. linda mesmo. Presta bastante atenção. Vou cantar só um pedacinho para a gente poder falar. Imagine uma igreja, o seu culto é calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões ao lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagine ele olhando, procurando os seus discípulos, os amigos que disseram vou ao culto. Sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu um único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o Salvador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. Glória Só um pedacinho, viu? E ainda errei 2 palavras aqui, né? Na verdade, imagine uma igreja, o seu nome é Calvário, tá? E pensaram que o pregador, quantos queriam ver o pregador morrer? E olha só, essa música ela é totalmente cristocêntrica. Essa música realmente é um louvor, porque trata exatamente de Cristo no Calvário. Sim. Olha, e olha que lindo. Imagine o pastor, Cristo, né? Na hora da oferta, ele é o sacrifício. Meu Deus. Né? E o seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Né? Então, eu quero que você entenda isso. Olha,
Olha como essa música fala aos nossos corações. E quando as pessoas achavam que tudo tinha terminado, ao terceiro dia ele ressuscita. Meu Deus. Não é maravilhoso isso? Sabe, eu sinto falta dessas canções, onde na verdade o centro delas é Cristo. É sobre isso que o louvor racional trata. É sobre isso. É sobre trazer Cristo ao centro das canções. E é sobre trazer Cristo ao centro da sua vida. Verdade. Não é verdade? Verdade. É muito mais do que a canção, é a vida, né, pastor? É a vida. Sim, é a vida. Porque Ele é a vida. Nós necessitamos dele, nós precisamos dele a todo instante. É incrível pensar isso. Sabe que, poxa vida, nada foi em vão. Tudo que Cristo passou, toda a traição, todos os maltratos, aquela cruz pesada, sabe? Aquela coroa de espinhos, né? Os cravos ali em suas mãos, né? Em seus pés, o seu lado ser furado, em vez de água, beber vinagre. Meu Deus. Não foi em vão. Não foi em vão. E essa música ela retrata muito bem isso. Ela fala, no auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. E hoje a gente vai ao culto por motivos totalmente diferentes desses. O que a gente vê no culto não é Jesus lá no centro, com dois ladrões do lado. Ou seja, qualquer pessoa pode ir. Está aberto para qualquer um. Cristo está ali para qualquer um, como o pastor Giovanni falou aqui no início, né? Verdade. O Senhor está ali para os improváveis, está ali para aqueles que... E ouve eles também, né? Mas não. Sim. Hoje nós somos melhores do que os improváveis, porque nós somos o povo eleito, o povo escolhido. E aí o culto está tão diferente do que deveria ser, né, pastor? E o culto se tornou um culto onde eu quero as coisas para mim, do meu jeito e como eu preciso. A motivação está totalmente errada. Sim. A motivação hoje é eu vou ao culto porque eu preciso receber uma bênção. Verdade. Eu vou ao culto porque eu preciso que Deus faça isso, aquilo e aquilo outro para mim. Eu queria que alguém me provasse, até mediante a Bíblia, onde é que Deus tem alguma obrigação de fazer alguma coisa por nós, gente, senão a salvação, se formos fiéis até a morte. Verdade. Que é a única coisa que promete. E o senhor acha que a gente pode falar hoje, pastor, que em muitas igrejas, hoje nos cultos, o homem é o centro? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Hoje nos cultos, hoje na verdade deixou de ser um culto. Né? Quando você para analisar o que é culto, o que é cultuar a Deus, o que é engrandecer o nome do Senhor, o que é bendizer o nome do Senhor, se você olha e se você está então dentro de uma igreja e você não está sentindo isso, então peraí, não existe culto. Isso dói, sabe, isso dói muito, porque Ele passou por tudo por nós. Todo sofrimento, toda prova, tudo aquilo que Ele tinha de passar por amor de nós, Ele passou. E aí eu esqueço tudo isso, sabe? O que está acontecendo hoje em dia é que as igrejas elas estão esquecendo isso. Esquecendo o Calvário. Sim. Esquecendo Cristo. Esquecendo tudo que Ele passou. E estão pregando outras coisas, eles estão pregando as coisas que as pessoas querem ouvir, eles estão cantando as coisas que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que realmente é a Bíblia. A gente pode falar isso aí dessa canção, né? Que quando Jesus olha para o nosso culto de hoje, Ele não vê os discípulos. Não vê. Ele olha, igual quando Ele estava na cruz, que Ele olhou procurando um amigo, Exatamente. Procurando alguém com quem Ele pudesse contar, e muitas vezes Ele vê. não vê mais. Exato. Eu acredito que hoje a igreja ela está se tornando, eu não vou generalizar, mas a igreja nesse momento está como Pedro. Nossa. Ela está negando Jesus dentro
do templo onde ele deveria ser louvado, adorado, sabe? Sim, negando Jesus no Calvário. Você está entendendo? Eu paro para pensar assim, quantas pessoas foram abençoadas por Jesus, quantas pessoas foram curadas por Jesus, e ali elas estavam negando ele. Né? A mesma coisa acontece hoje dentro das igrejas. E isso está acabando com a verdade do culto. Pastor, e o senhor acredita que ainda é possível mudar? Sim. Sim. Eu acredito e eu quero que isso mude. Mas isso vai partir de mim. Vai partir de você. Vai partir do outro pastor. Vai partir de um outro ministro de louvor. Por exemplo, como é que eu vou mudar essa realidade no meu ministério? Em primeiro lugar, o meu primeiro ministério é o meu lar. Então, eu vou mudar essa realidade lá dentro. Ensinar realmente o que é um culto. Ensinar realmente o que Jesus fez por amor de nós. E vivermos realmente dando cultos a Deus realmente do jeito que tem que ser. Aí eu começo uma mudança no meu lar. Se cada pastor, cada pai de família, cada pessoa que tem essa consciência fizer isso dentro do seu lar, em primeiro lugar, essa mentalidade vai mudar ali. Quando as pessoas se sentirem, de alguma forma, diferentes na igreja, ver você e você, peraí, ele age diferente. O que está acontecendo? Aí elas vão procurar saber, você vai ter a possibilidade de mudar a vida de mais algumas pessoas. Sabe? Verdade. E assim por diante. E isso vai espalhando. E, na verdade, Carol, nós precisamos que isso mude. Porque senão, tudo isso será em vão. É verdade. E se tem uma coisa que eu acredito, é que a morte de Cristo, a entrega dele, a ressurreição, não foi em vão. Não foi em vão. Não foi em vão, meus queridos. Então você precisa realizar um culto racional, um louvor racional para Deus. Agradar realmente o coração de Deus. Agradar as pessoas é muito fácil, tá? Elas se agradam com qualquer coisa. Mas Deus se agrada com o verdadeiro adorador. É verdade. É verdade. Com aquela pessoa que realmente tem o seu coração voltado para Deus e a motivação certa. De estar numa igreja pela motivação certa, porque ama Deus, porque ama Cristo, porque ele não vê a vida dele sem Jesus. Não porque eu quero, pastor, eu quero receber uma bênção, quero isso, quero isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, vai orar. Mas vem ao culto para engrandecer o nome do Senhor. Sabe? É isso que nós precisamos. E as canções, nós precisamos que elas ensinem isso. Que elas tragam a essência de Cristo. Que elas tragam realmente o culto do Calvário. Que seja pregado isso. E assim por diante, porque aí nós vamos ter êxito. Porque enquanto nós continuarmos da forma com que estamos, às vezes as pessoas irão na igreja por até diversão. Porque o louvor lá é bom, é agitado, dá para pular, dá para dançar, tal, isso, aquilo. Ou às vezes até, porque eu acho a palavra do pastor boa, porque ele fala que a gente vai conquistar isso, aquilo, outro. E aí a motivação está errada. Porque se eu desagradar o meu irmão falando a coisa certa, eu vou ganhar mais. Verdade. Hoje a gente não ouve mais na igreja sobre o arrebatamento, sobre os que vão ficar, muito sobre os difícil, poucos que vão. A gente esquece que a porta é estreita e que a palavra deixa claro que poucos vão passar por ela. São poucos e a gente está achando que está com a vaga garantida, né? Já comprei a passagem. Eu falei que as pessoas elas vão muito atrás de conquistas pessoais, né? É igual campanha, né? Você vê campanha, venha receber a sua bênção disso, daquilo, aquilo outro, o pessoal tá lá. Falei, gente, eu vou fazer uma campanha, eu vou abrir em nome de Jesus uma campanha. Vamos receber as bênçãos que Jó recebeu. Você quer?
Hã? Eu até pensei em outro nome aqui, não vou nem falar. Mas Outra campanha. a minha campanha vai ser o seguinte, ó. Vamos receber as bênçãos que Jó recebeu, meus irmãos. Sua vida financeira vai melhorar. Você terá bens e bens, casas e casas. Você terá criações maravilhosas. Seus filhos vão ser lindos e maravilhosos. Mas antes, vamos passar pela prova que ele passou. Não vai ter ninguém. Pois é, aí deu zebra. Né? Deus livre. Você está entendendo? É porque o crente de hoje, o que se diz cristão hoje, só quer o venha a nós. É verdade. Está entendendo? É verdade. Aí eu queria ver alguém encarar comigo essa campanha. Não, pastor, eu quero. Deus pode deixar o diabo tocar, pode deixar o diabo destruir tudo, tal, isso, aquilo, e vai dar certo. Eu vou estar firme. Será? Fica aí a dica para você. Pense na música, pense nessa palavra, pense no que você precisa, na sua motivação a estar dentro de uma igreja, pense na sua motivação a estar servindo a Jesus. Porque Ele te serviu muito bem na cruz. Agora não sei se nós estamos fazendo o mesmo por Ele. Amém? Verdade, amém. Amém. Aproveita isso que o pastor falou, pensa nisso. Quem sabe está na hora, esse finalzinho de ano, ainda dá tempo de mudar. Pensa isso para 2017. E eu te aguardo amanhã com mais um programa Aliança com você e mais um testemunho que vai impactar a sua vida. Amém. Até lá. Amém.